Funções lambda, funções de ordem superior, a função filter e a função map do Python são algumas coisas que se confundem porque elas são parecidas e estão bem interligadas. Na aula de hoje a gente vai estudar cada um desses conceitos ou cada uma dessas funções e vamos ver como aplicar elas na prática. E um bônus para quem ficar até o final, a gente vai ver porque na verdade essas coisas nem são tão utilizadas assim no dia a dia Python quando a gente escreve código bem pythônico. Já deixa o like, se inscreve para não perder nenhuma aula e comenta qualquer dúvida que você tiver que eu respondo todos os comentários. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. A primeira coisa que a gente vai ver, antes de tudo, é a questão das funções lambda. A função lambda tem esse nome bonito que às vezes pode amedrontar um pouquinho quem está começando, mas na prática é só uma função anônima. O que é uma função anônima? Isso se aplica para qualquer linguagem de programação estruturada que tenha funções. A função anônima, e até para linguagens funcionais, eu imagino, né? A função anônima é uma função que não tem nome, a gente não declara ela da mesma maneira que a gente declararia uma função normal, porque ela pode ser uma função temporária, com escopo reduzido, aí vai depender um pouquinho de implementação para implementação. No Python, em geral, a gente ou utiliza essa função lambda para passar ela como argumento para outra função, ou para atribuir a função a uma variável. Então eu não vou usar def minha função parâmetro e a implementação. Para fazer uma função lambda, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever a palavra-chave lambda, eu vou escrever o nome dos meus argumentos, nossa, armas não, argumentos, dois pontos, e aí eu vou escrever a função, vou escrever o que eu vou fazer com o meu argumento. Então, basicamente, é um jeito poderoso da gente escrever uma função de uma linha só. Se ela tiver um comportamento de uma linha, eu não preciso declarar a função, eu consigo escrever ela em uma linha só. Beleza? Na prática, como é que isso funciona? Basicamente, eu vou ter três tipos de funções lambda. As funções que não recebem nenhum parâmetro, as que recebem um parâmetro e as que recebem dois ou mais parâmetros. Então, vamos ver um exemplo de função que não recebe nenhum parâmetro. Eu vou chamar uma variável f de função, pode ser função, tanto faz, é uma variável, se dá o nome que você quiser. E aí, eu vou atribuir a ela uma função lambda, que não vai ter nenhum argumento, então eu não vou escrever nada, eu vou só colocar dois pontos, e aqui eu vou colocar o que eu quero que minha função faça. Nesse caso eu vou printar olá mundo. E aí eu posso dar um print, e aí eu não vou printar f, porque f é uma variável que está guardando a minha função. Vamos ver o que acontece se eu printar isso aqui. Ele somente diz que eu estou guardando uma função lambda, lambda aqui, né, é a implementação da função lambda, eu acredito que seja uma classe, nessa posição de memória. Uma classe nativa do Python, obviamente. Para eu executar ela e chamar olá mundo, eu preciso, assim como uma função normal, escrever os parênteses. Eu não vou colocar nada dentro dos parênteses, porque aqui eu não recebo nenhum argumento. Se eu rodar de novo, agora sim ela executa e está lá, olá mundo, ok? Segundo tipo de função, então, as funções recebem um parâmetro. Eu vou deixar até aqui a minha primeira função. Então vamos fazer uma segunda função, que é o quadrado. Então ela vai calcular o quadrado de um número. Então eu escrevo lambda para declarar que é uma função lambda. Eu escrevo o nome de um parâmetro. Esse nome pode ser um nome qualquer, né? É uma variável. No meu caso eu vou colocar x, porque é um número que eu vou receber. Coloco dois pontos e aqui eu coloco a implementação da minha função, que eu quero que minha função faça. Então, como eu quero calcular o quadrado, eu vou fazer x vezes x. E aí eu posso dar um print quadrado. Como a gente aprendeu, a gente precisa chamar a função com parênteses. E aqui eu passo um argumento, porque essa é uma função que recebe apenas um argumento. Então eu quero o quadrado de 2, que é 4. Vamos ver se ele calcula corretamente. Tá lá, 4, bem certinho. E o terceiro tipo de função, então, é o com dois ou mais argumentos. Nesse caso eu vou fazer uma função soma. Ela vai ser uma função lambda, que vai receber um x e vai receber um y, e vai retornar o x mais o y. Lembrando que eu não preciso escrever return, já que a função tem uma linha só, ela sempre vai retornar o resultado que eu colocar aqui, beleza? E aí eu vou dar um print soma de 10 mais 5, por exemplo. Opa, eu apaguei tudo sem querer. 10 mais 5. Isso aqui tem que dar 15, vamos ver se ele calcula corretamente. E... ah, desculpa, aqui é vírgula, né? Eu tinha passado a soma ali, ao invés de passar com o argumento. Então o 10 é o meu x e o y é o meu 5. Rodando tá lá o 15.
E aí, como eu falei, pode ser 2 ou mais argumentos. Eu posso colocar um Z aqui. Só que, claro, se eu rodar agora, ele vai dar erro, porque eu tô passando só 2 parâmetros e ele precisa de 3. Se eu rodar, tá lá, tá faltando um argumento posicional Z. Eu preciso colocar um Z aqui. E, obviamente, ele não vai afetar a soma porque eu não alterei o meu retorno. Se eu rodar isso aqui, ainda retorna 15. Para eu fazer a soma do Z, eu preciso colocar ele aqui na minha função. Então, x mais y mais z. Se eu rodar de novo, agora sim tá lá 16, o valor atualizado. Sobre funções lambda, é isso. Isso aqui é tudo que você precisa saber sobre uma função lambda. Eu posso declarar ela diretamente dentro de uma função. Então, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Colocar minha função lambda aqui dentro. Ou atribuir ela a uma variável, ok? E é isso. Agora, vamos para funções de ordem superior. O que é uma função de ordem superior? Esse nome é muito da hora, né? Parece que a gente tá num shounen, num anime, né? Meu poder, eu vou ativar a função de ordem superior. Mas ela nada mais é do que uma função que recebe uma função como parâmetro. Ou que retorna uma função. Uma dessas duas coisas. O que isso significa na prática? Olha só, def função. Eu vou receber uma função. Nossa, ficou ruim esse nome, né? Def função de ordem superior. Ela vai receber uma função, ela vai receber um valor e ela vai retornar a aplicação da minha função com esse valor. Eu posso fazer isso em Python? Posso. Uma variável pode receber uma função. A gente acabou de ver isso. A gente viu que a gente atribuiu uma função lambda a uma variável. Então, se eu escrever o nome aqui do meu argumento e invocar com o parênteses, eu vou chamar uma função. Óbvio que, vamos forçar um erro aqui. Eu vou dar print, função de ordem superior. E aí, ao invés de eu passar uma função, eu vou colocar um valor. Então, eu vou colocar 2 e 2. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro, porque o objeto int, isso aqui é um inteiro, é um número, não é callable, ele não é invocável. Porque ele é um número, eu não tenho o que fazer com ele quando eu coloco parênteses. Mas, se eu trocar isso aqui por uma função, então eu vou utilizar um exemplo. Eu vou chamar a função max, que é a função nativa do Python, para obter o valor máximo de uma lista. E vou passar aqui os números 5, 10 e 2. Então, eu preciso que isso aqui me retorne 10, né? Porque eu passei a função max para essa variável aqui, esse argumento função, e aí eu estou chamando função, passando como parâmetro o valor. O que é o valor? É essa minha lista aqui. Então, basicamente, essa função está aplicando o max nessa lista aqui, que precisa retornar 10. Vamos ver o que acontece? Tá lá, retornou 10. Mas eu não preciso sempre retornar uma função nativa, igual aqui eu estou usando a função nativa max. Eu posso, por exemplo, declarar minha função como sendo uma função lambda. Então, eu vou receber, por exemplo, aqui uma lista. E aí eu vou retornar lista 0 mais lista 1, por exemplo. Então eu vou somar os dois primeiros elementos da minha lista. E aqui, ao invés de passar max, eu vou passar minha função. Então o que tem que acontecer? Eu tenho que somar 5 com 10, porque eu estou somando 0, o elemento no índice 0 com o elemento no índice 1. Rodei e tá lá o meu 15. Então a função lambda é um jeito legal da gente, quando está trabalhando com funções de ordem superior, a gente declarar a nossa função customizada que vai ser passada para a função de ordem superior, ok? Claro que isso aqui é bem problemático, né? Que se eu passar uma lista que só tem um elemento, isso aqui vai dar erro. Mas é só um exemplo bobinho, né? A gente vai ver uns exemplos mais legais na prática e quando estiver trabalhando em geral vai ter coisas mais realísticas e aí isso vai fazer o tratamento de erros adequado, beleza? Isso é uma função de ordem superior, lembrando que eu poderia passar essa função lambda diretamente aqui dentro, eu não preciso ter uma variável com o nome da minha função lambda. Opa! Eu não... Tenho que alterar aqui, né? Adicionar um valor na lista, porque só tinha um. Se eu rodar isso aqui, ele funciona igual, tá? Eu não preciso colocar a minha função lambda numa variável. Beleza? Agora, a terceira e quarta coisa são as funções map e filter. Vamos começar pela função map. Não confundir map com dicionários, porque em outras linguagens de programação a gente chama um mapa, estrutura de dados mapa, o que no... Quase derrubei o negócio aqui. O que no Python a gente chama de dicionário.
O map é uma função para eu mapear valores. Então, eu vou ter um iterável e uma função. E eu vou aplicar essa função a cada valor do meu iterável. Lembrando rapidinho, o que é um iterável? É uma estrutura de dados do Python sobre a qual eu posso iterar. Então, o que são iteráveis? Lista, tupla, set, string e por aí vai. Eu posso implementar meu próprio iterável customizado. Via de regra, a gente vai trabalhar com lista, tá? Mas só para deixar claro que pode ser qualquer iterável. E aí o meu map me retorna um iterável. Então eu posso tanto iterar sobre ele de novo, posso passar ele para outro map, posso passar ele para um filter, ou posso transformar ele numa lista. Então eu posso ter uma lista, eu vou ter uma lista, eu vou aplicar uma função sobre cada um dos valores dessa lista e no final converter isso para uma lista de novo. Vamos ver na prática para ficar um pouquinho mais fácil. Então eu vou criar aqui uma lista de números. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que poderia ser uma tupla, sem problema, não mudaria nada. Nesse caso, né? Lembrando que tuplas e listas têm suas nuances de diferença. Tuplas são imutáveis, listas são mutáveis e por aí vai. E aí eu vou ter um resultado. O que eu quero fazer aqui? Eu quero chamar a função map. Map é uma função nativa do Python, então ela está aqui declarada, map. E aí eu quero passar uma função para a qual cada um dos valores aqui dessa lista vai ser aplicado. Então, por exemplo, eu quero multiplicar cada valor dessa lista por 2. Como é que eu crio uma função que multiplica cada valor por 2? A gente aprendeu, né? Eu vou criar uma função lambda, vai receber um único parâmetro, porque cada valor da lista é só um. Então, x. E eu quero multiplicar esse valor por 2. Então eu declarei aqui minha função que multiplica qualquer valor por 2. E aí o segundo argumento do map é justamente o iterável, que nesse caso é a minha lista números. Se eu printar isso aqui, eu não vou conseguir visualizar o que aconteceu, porque isso aqui é um iterável, então eu não consigo printar ele. Olha só, eu tenho um objeto do tipo mapa nesse endereço de memória. Para eu visualizar isso aqui legal, eu posso converter ele para uma lista. E olha que legal, cada um dos valores da minha lista números foi dobrado. 2, 4, 6, 8, 10. Beleza? Isso é basicamente tudo que a gente precisa saber sobre a função map. Eu vou ter uma função e um iterável, e para cada elemento do meu iterável, eu vou aplicar essa função. Vamos ver outro exemplo? Vamos supor que eu tenho uma lista de strings que são números. Então eu tenho aqui a string 1, tenho a string 2, tenho a string 1345, por aí vai. E eu quero transformar essa string em inteiros. Por exemplo, essa string pode ter vindo de uma série de inputs de usuário. E o input do usuário, por padrão, vem como string. E aí agora eu quero mapear isso aqui para eles se tornarem ints. Então eu posso fazer inteiros igual a map lambda. Eu não preciso passar lambda, porque eu já tenho uma função que transforma um número de string para int, que é a própria função int. Lembra quando a gente fazia assim? Int de input. Então a função int converte um valor string para inteiro. Então eu posso passar ele no meu map. E strings. E aí para visualizar, novamente eu vou converter para uma lista e vou printar inteiros. E olha só, não tem aspas em volta, o que indica que isso aqui é um inteiro. Para a gente ter certeza, eu vou printar type de inteiros, de lista, list, inteiros, 0. Eu tive um problema porque map não é subscriptable. Vou fazer o seguinte. Lista, inteiros. Tá lá. Então eu fiz a conversão do meu inteiros para lista, porque aqui ele é um objeto do tipo map, que é um iterável. Printei ele para a gente visualizar, tá aqui. E aí tirei o valor 0, então peguei o primeiro valor, que é o 1, e chamei a função type nele para a gente ver
o tipo, beleza? Bem simples, bem fácil, bem direto ao ponto. Eu tenho uma função, tenho um iterável, geralmente uma lista, vou aplicar a cada elemento dessa lista, desse iterável, a função que eu passei. E o filter, ele vai trabalhar de um jeito um pouquinho diferente. O filter, eu vou ter um iterável, que pode ser uma lista de novo, e uma função que retorna verdadeiro ou falso. E aí eu vou retornar um iterável, que pode ser convertido para lista, que só vai conter os valores para o qual essa função retornar verdadeiro. Meio confuso de explicar, né? Mas na prática é muito fácil. Eu vou ter, por exemplo, os meus números de volta. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom, não vou fazer todas. E aí, eu quero obter apenas os números que são pares. Então eu vou fazer pares igual filter, porque eu quero filtrar. Eu não quero aplicar uma função sobre cada um desses elementos. Eu quero apenas os pares. Então eu vou passar o primeiro argumento novamente é a minha função, que vai ser uma função lambda x. E aí para cada x, eu preciso que essa função retorne verdadeiro ou falso. Eu não vou fazer uma operação sobre x. Então eu vou retornar x por 2, que é a operação de módulo, igual a zero. Então, por exemplo, se x for 2, o módulo de 2 é 0, 0 igual a 0? Sim, então retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Beleza? E o segundo argumento é o meu iterável números. E aí eu vou dar um print list pares, pra gente ver o que acontece. E olha só, ele me retornou só os elementos pares, porque se eu pegar essa função aqui e aplicar no 1, vai me retornar falso, porque 1 por 2, o módulo de 1 é 1, e 1 é diferente de 0, essa função retorna falso, não vai incluir o valor 1 no pares, que é o meu novo iterador, ok? Então o filtro, como o nome diz, serve para filtrar, beleza? E a gente pode combinar as duas funções, a gente pode combinar o filtro com o map. Olha só, eu vou ter um iterável notas, então eu vou fazer notas de 0 a 100, né, como se fosse um teste, alguma coisa assim. Não uma prova da escola, porque a prova da escola vai de 0 a 10, mas tanto faz. 5, 10, 66, 70, alguém tirou 98 e alguém tirou 85, beleza? Essas são as notas. E aí eu quero filtrar só quem passou. Vamos supor que a média seja 60, então aprovados vai ser igual a filter lambda x, onde x tem que ser maior ou igual a 60. E aí eu vou passar as notas. Eu vou dar um print list aprovados. E aí tá lá, só passou 66, 70, 98 e 85, do jeito que a gente queria. Mas vamos supor que essa prova ela tinha uma condição especial. Todo mundo que tirasse acima de 60 ia receber um bônus de 10% em cima da própria nota para melhorar a média final. Então eu posso pegar esse filter, isso aqui, o aprovados, antes de eu converter aqui no print, ele é um iterável. Então eu posso pegar esse resultado aqui e aplicar um map em cima dele, porque o map funciona para qualquer iterável. Assim como eu posso pegar um filter e aplicar outro filter. Então, notas bonificadas, porque são as notas que receberam esse bônus de 10%, vai ser um map de lambda. Cara, eu escrevi lambda errado todas as vezes. X, sendo que eu vou retornar então x vezes 1.1, que é a mesma coisa que eu somar 10%, né? E o segundo argumento vai ser aprovados, que é o meu iterável. Então, ao invés de eu printar o meu aprovados, eu vou printar notas bonificadas. E olha só. Então, o meu 66 eu somei 10%, soma 6.6, né? Vai para 72.6. O 7 soma 10%, vai para 77. Aqui, óbvio, né? Eu coloquei um exemplo que passa de 100, né? Eu poderia fazer uma regra, né? Uma função para... Vamos fazer isso aqui? Olha só. Eu vou fazer notas bonificadas, notas corrigidas, igual a map
lambda x. Ah, eu não sei se eu vou retornar x if x menor ou igual a 100, else 100. E vou passar notas bonificadas para ele. Eu não sei se isso que funciona, tá? Tô fazendo de cabeça aqui. Olha só, funcionou. Então, aqui eu tinha uma nota que passou de 100. Com esse meu mapa aqui, eu estou utilizando uma expressão condicional para atribuir o valor 100 caso a nota tenha passado de 100. Se ela for menor ou igual a 100, ela fica ela mesma. Então as outras notas ficaram inalteradas, enquanto o meu 107.8 foi alterado para 100, ok? Mas aqui eu precisei de 2 mapas, ok? Vamos voltar como é que o exemplo estava antes, porque eu quero mostrar o seguinte. Por que é que map filter não é tão comum quanto a gente vê código Python? Tem suas aplicações? Tem. Tem pessoas que usam bastante? Tem. Tem projetos que o padrão vai ser utilizar map filter? Sim. Talvez na sua empresa o padrão seja esse. Principalmente se é código mais antigo e tal. Mas, normalmente, o que eu faço com map filter, eu faço com list comprehension. Tem uma aula só de list comprehension aqui no canal para vocês conferirem. Se você ainda não sabe o que é isso, não sabe o que é esse conceito. Mas geralmente a list comprehension resolve exatamente o mesmo problema que o filter e o map, ok? E eu vou mostrar para vocês resolvendo. Nossa, tem um bicho aqui. Não vai dar isso aí, bicho. Resolvendo exatamente esse problema aqui de aumentar as notas maiores que 60 em uma linha. Olha só. Eu vou comentar isso aqui pra gente não confundir o print. E eu vou fazer notas finais, porque eu já vou fazer tudo de uma vez só. Igual, o que é que eu quero fazer? Eu quero que o x seja multiplicado por 1.1 para cada x em notas, se notas for maior ou igual a 60. Aqui é x, dá um notas, desculpa. Ah, eu não printei, né? Faz bem printar. Tá lá, exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes, inclusive aqui com 107. Eu posso até filtrar esse 107 aqui. Eu posso fazer if x vezes 11 menor ou igual a 100, else 100. Fiz alguma coisa errada. Ah, é x vezes 11 aqui, 1.1. Tá lá. Inclusive a questão de passar de 100, eu consegui colocar aqui essa expressão condicional para a gente fazer a correção de notas que passam de 100. Beleza? Então, por isso que lá na aula de List Comprehension, eu falo que List Comprehension é provavelmente a ferramenta mais poderosa do Python, porque a gente consegue fazer muita manipulação de dados muito simples. Olha só, antes eu precisei de 3 chamadas de função para fazer o que eu fiz com uma simples list comprehension. E a gente sabe que chamada de função é uma das coisas mais pesadas que a gente tem no Python. A gente sempre quer evitar quando a gente está trabalhando com um alto volume de dados. Então, cara, isso aqui é sensacional para manipular dados. Claro que, às vezes, a custa de um pouco de legibilidade, né? Essa expressão condicional aqui não ficou exatamente a coisa mais legível do mundo, né? Ficou um monte de número truncado aí. Mas também não é o fim do mundo, não é como se estivesse completamente horroroso, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Talvez fique um pouquinho mais legível. Que aí eu tenho minha expressão separada aqui em uma linha. Mas também não sei se é exatamente necessário, tá? Com isso a gente encerra a nossa aula de função lambda, funções de ordem superior, mapa e filter, ok? Espero que isso tenha sido útil. Como eu falei, dei uma brincada aqui com filter e map, mas lembrando que list comprehension provavelmente é a coisa mais importante que a gente tem para aprender dessa aula, aprender a utilizar. E a questão de funções de ordem superior é muito, muito utilizada em Python. Lá para frente a gente vai ver conceito de, por exemplo, decorators, que são funções que são aplicadas sobre funções. Cara, tem muita coisa que utiliza essa questão das funções de ordem superior. Boas soluções Python geralmente envolvem isso, ok?
Então, espero que vocês tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixa o like para fortalecer, ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Compartilha com os amigos, manda no grupo da turma da faculdade. Se vocês estiverem tendo aula de Python, eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. E até a próxima aula.